Boa noite, meus amados. Tudo bem? Como é que vocês estão? Que alegria enorme poder estarmos aqui reunidos mais uma vez para falar de Jesus. Ele é o principal assunto da igreja. Jesus é aquele que nós amamos. Como foi pregado no domingo passado, amamos e esperamos Jesus com todo o nosso coração e com toda a nossa ansiedade, esperamos por Ele. Eu quero dar boas-vindas aqui a todos vocês que são aqui da nossa comunidade da Graça em Suzano, mas também todos os que estão participando conosco desses cultos online, desse tempo especial que nós estamos tendo através do canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, esta é a Igreja de Cristo, é a casa do nosso Pai, portanto é a sua casa também. Seja muito bem-vindo. Eu quero meditar com você numa palavra maravilhosa, numa palavra que vai trazer um fortalecimento na nossa fé. Uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias e eu quero compartilhar com você. Mas antes de compartilhar a palavra, eu quero dar aqui 2 recados somente para que você possa estar sincronizado aí, conectado com a gente, tá bom? Seja bem-vindo ao ID, nós estamos aqui, na terça-feira, e o ID é o nosso trilho de treinamento: integrar, desenvolver e enviar. Como nós não estamos presencialmente, nós estamos então junto com você através desse canal, falando um pouco a respeito de coisas importantes para a nossa vida como igreja e como cristãos. Domingo que vem é a Ceia do Senhor. Já estamos no primeiro domingo do mês e domingo que vem já é a Ceia do Senhor. E nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no mês passado. Como vai ser? Na sua casa, e nós vamos transmitir a ceia aqui do prédio da igreja, e você vai participar da ceia, partir o pão e tomar o cálice aí na sua casa. Então você vai comprar um suco de uva, você vai comprar um pão daquele que você quiser comprar, e aí você vai colocar na quantidade certa dos membros da sua família, ou daqueles que vão participar aí com você. E aí então você e eu vamos juntos na hora do culto, às 18 horas no domingo, nós vamos partir o pão e nós vamos comer o pão e nós vamos beber o cálice. Até peço algo para você: espere para tomar a ceia na hora do culto, juntamente conosco. Por quê? Porque aí nós vamos consagrar o pão, você vai consagrar comigo o pão, nós vamos consagrar o cálice, e aí então, consagrando o pão e o cálice, nós vamos comer juntos em memória de Jesus, até que Ele venha. Tá ok? Então, domingo que vem, no culto das 18, nós vamos estar então tomando a ceia do Senhor juntos. Você aí na sua casa junto com a sua família, e nós vamos estar partilhando do pão e do cálice, e vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Eu estou muito ansioso por esse tempo, tá ok? Então, domingo que vem, às 18 horas, a ceia do Senhor. E fique conectado com a gente, porque o momento agora é de estarmos mais juntos do que nunca. Essa que é a grande verdade. O texto que eu quero meditar com você é um texto maravilhoso da palavra que está em Mateus, no capítulo 11. Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Mateus, capítulo 11. Eu estava lendo Mateus esses dias, e o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, é um evangelho dos que eu mais gosto. Gosto de Mateus e gosto de João. São 2 evangelhos dos 4 evangelhos, os 2 que eu gosto. E eu estava meditando em Mateus esses dias. Até quero aqui fazer menção do meu filho Enzo. O Enzo, ele está lendo Mateus junto comigo, Eu já terminei, mas ele ainda está lendo Mateus. E aí, Enzão, fica uma dica para você aí, para você ministrar na célula, o livro de Mateus, um texto maravilhoso aqui que eu vou ler hoje. E fica a dica para você, Enzo, que é meu companheiro de leitura da Bíblia aí, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Abriu aí a sua Bíblia? É importante que você esteja com a gente, abra a sua Bíblia aí para você participar, tá bom? Mateus 11, do 1 ao 6. Diz assim: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo.
os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém. Quero orar. Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Essa palavra é uma palavra que enche o nosso coração. E eu creio que o Teu Espírito, neste momento, através da minha vida, e eu sou tão grato a Deus por esse tempo tão especial que posso compartilhar com os meus irmãos essas coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu te peço, Espírito, que flua através de mim, agora entre nesses corações, nessas casas, nesses ouvidos que estão ouvindo, nessas pessoas que estão assistindo, para que elas possam ser ministradas pelo poder do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, como eu estava dizendo, saltou aos meus olhos. Por que saltou aos meus olhos? É uma palavra que, se você não estiver muito atento, ela passa e você acaba não percebendo alguns detalhes. Mas eu acabei percebendo um detalhe muito importante nessa palavra que, como eu disse, me chamou a atenção e fez muito bem ao meu coração. Aqui esse texto, está falando de João Batista, de Jesus e de João Batista. E aí João estava preso. E aí João pede para os seus discípulos para irem perguntar para Jesus: és tu mesmo o Messias que haveria de vir? Que coisa interessante, né? Que pergunta, né? Por que essa pergunta? Por que João Batista fez essa pergunta? Quem conhece a história de João Batista sabe que João Batista foi o precursor. Ele foi chamado daquele que viria para anunciar a vinda do Filho Jesus. As mães de João Batista e de Jesus, elas ficaram grávidas 6 meses só de diferença. E quando as duas barrigas, os dois bebês dentro da barriga se encontraram, um bebê saltou dentro da barriga, saudando o outro bebê. Os dois se comunicaram dentro da barriga da mãe ainda. E esse mesmo João Batista, que desde a barriga da mãe já reconhecia que Jesus era o Senhor, ele manda perguntar, os seus discípulos perguntar para Jesus: és tu mesmo o Messias que havia de vir? Isso ficou na minha mente. Por quê, a pergunta? Foi ele que batizou Jesus. Foi ele que, quando Jesus estava vindo, ele falou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi ele que fez tudo isso, ele que anunciou, E o próprio Jesus, falando de João Batista, ele fala: olha, João Batista não foi somente um profeta, ele foi mais que um profeta, foi o maior deles. E aí Jesus, complementando, disse: dos nascidos de mulher, ou seja, dos seres humanos, não surgiu ninguém maior que ele. Olha só o que Jesus falava de João Batista e quem João Batista falava a respeito de Jesus, E quando a gente olha para João Batista, e quando a gente vê o ministério de João Batista, a gente fica muito abençoado, E por tantas vezes a gente fala: puxa, João Batista foi um grande homem e teve um grande ministério. Mas esse mesmo João Batista, ele vira para Jesus, ele vira para os seus discípulos, E fala: vai lá e pergunta para Jesus: és tu mesmo o Messias que haveria de vir? E aí então isso ficou na minha cabeça. Mas como Jesus disse, João Batista era dos nascidos de mulher. Nascido de mulher significa seres humanos. Ele não tinha maior que João Batista. Olha só que interessante. João Batista era igualzinho a mim e a você. Ele era igual a nós. João Batista, embora ele era um homem que na maneira de vestir, na maneira de comer e na maneira de falar, e a sua compreensão do reino era uma compreensão muito maravilhosa, ele era um homem igual a mim e igual a você. Um ser humano, como qualquer um de nós. E como ser humano, quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos debaixo de angústia, debaixo de luta, debaixo de aflições, nós acabamos agindo, muitas vezes inconsciente. Nós acabamos agindo de uma maneira que não somos nós às vezes, A carne, quando pressionada, a humanidade, quando pressionada,
faz coisas que a gente às vezes não acredita que estamos fazendo, né? Você tem reações diferentes diante de pressão, né? Então, por exemplo, quando alguma pessoa ela é assaltada à mão armada, né? Ela vai ser assaltada e os ladrões vêm com arma na mão. A pessoa às vezes ela tem reação inesperada. Algumas ficam quietas, outras saem correndo, outras querem lutar contra o assaltante, porque os seres humanos, debaixo de pressão, eles agem de uma forma meio inconsciente. Agem de uma forma completamente diferente, né? A carne, debaixo de tortura, debaixo de situações difíceis, como já disse, de pressão, ela reclama. A alma, então, nem se fala, a alma do ser humano acaba chorando, né, diante das aflições e das lutas. E a fé, por muitas vezes, ela enfraquece. Por muitas vezes, a nossa fé acaba enfraquecendo diante das lutas, das pressões, diante das aflições que a gente tem vivido, né? Então, João Batista era um homem como nós. E ele acabou também, no meio dessas pressões e lutas da vida, ele acabou fazendo uma pergunta que, na verdade, a gente olhando para o texto fala, mas logo João Batista fazendo essa pergunta? Sim, João Batista. E muitas vezes nós também fazemos algumas perguntas que a gente já até sabe a resposta, mas por causa das lutas, das aflições, das pressões, das necessidades, né, que nós temos, nós acabamos às vezes fazendo perguntas inconscientes daquilo que realmente nós somos em Jesus e daquilo que realmente nós somos em nós mesmos, né? João Batista, nesse caso aqui, fazia 1 ano que ele estava preso. Então, ele estava preso, ele foi preso e, logicamente, foi espancado, vivia de uma forma sendo torturado praticamente todos os dias. E fora isso também, João Batista não se alimentava direito, então acabava tendo alucinações, tendo grandes problemas com a sua saúde, né? E as prisões naquela época eram prisões muito frias, eram calabouços, eram buracos em meio às rochas. Eu não sei qual que era a prisão de João Batista, mas como ele estava preso num palácio, provavelmente era um calabouço, né? Tipo um porão, onde eles colocavam os presos lá embaixo. Então era um lugar frio, então provavelmente ele devia estar, como alguns estão agora, né? Problemas respiratórios, com dores no corpo, muito enfraquecido, a imunidade muito baixa. E ele de repente começa a ter algumas alucinações, natural do ser humano, começa a ter sonhos talvez, ou até mesmo pesadelos, né? Porque nós seres humanos, quando acabo de dizer, né, estamos debaixo de pressão ou sofrendo alguma coisa no nosso corpo, mexe com tudo, né? Espírito, alma e corpo nós somos, e acaba mexendo com tudo. João Batista estava preso há mais ou menos 1 ano. E faziam 2 anos que ele já tinha batizado Jesus nas águas. Então, nesse período de 1 ano que ele ficou solto, e nesse período agora de 1 ano que ele estava preso, olha só que interessante. Por que da pergunta de João Batista se Jesus realmente era o Messias? Porque ele não viu nada acontecer. Puxa, já 2 anos, e aquele que era o Messias esperado não fez nada ainda, não aconteceu nada, não teve transformação nenhuma. Porque João Batista também era um judeu, e como judeu ele esperava, olhando para as profecias do Velho Testamento, ele esperava que este rei agora, que viria para reinar sobre Israel, sobre os israelitas, era um rei que viria para mudar tudo. E Jesus realmente veio para mudar tudo, mas não como João Batista estava esperando. João Batista, como Pedro, como os apóstolos e como outras pessoas que esperavam o grande Messias, o que eles tinham em mente? Agora que ele chegou, você vai ver, vai acabar com tudo, vai destruir os inimigos, e tudo isso profetizado. Mas quando Jesus vem, passam-se 2 anos do seu batismo, João estava preso, prestes a ser decapitado, João preso ali, e todo aquele burburinho acontecendo, más notícias chegando. João Batista, assim como eu e você, na nossa humanidade que somos, na nossa pequenez, como diz o texto das Escrituras, o espírito é forte, mas às vezes a carne é fraca. O que aconteceu? João Batista manda os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu mesmo o Messias que haveria de vir? E aí Jesus então
entendendo que João Batista era um homem, era um ser humano, e tinha dúvidas, e tinha algumas questões em mente, e que Jesus também sabia que o ser humano debaixo de pressão, ele acaba não respondendo direito a alguns estímulos da fé, ou até mesmo aos pensamentos. E João Batista, naquela condição horrível que ele estava, ele esperava que o Messias viesse resolver os problemas rapidamente e solucionar todas as coisas da forma que ele entendia. E aí então, não foi o que aconteceu. Jesus estava apenas começando o seu ministério, ainda tinha mais 2 anos e meio pela frente, e João Batista então faz essa pergunta. Eu e você temos perguntas também. Temos muitas questões, temos muitas perguntas, principalmente agora nesses momentos, né? O porquê de tudo isso, por que eu fui mandado embora, por que eu estou com o Covid-19, talvez aqueles que estejam, né? Por que eu estou com o Covid-19, por que tem gente sofrendo no mundo todo, por que morreram tantas pessoas em volta do mundo, por que isso, por que aquilo? Será que realmente nós estamos com a bênção de Deus sobre a nossa vida? Será que a bênção de Deus está na minha casa? Meu Deus, agora está todo mundo desempregado. Meu Deus, eu estou aqui tendo que trabalhar nessas condições horríveis, estou com medo, estou aflito, estou apavorado com tudo isto. Jesus, ele te conhece e ele sabe, assim como ele sabia da vida de João Batista e o desfecho que iria dar à vida de João Batista, ele sabe tudo o que está acontecendo com você e ele cuida de cada detalhe da sua vida. O profeta Jeremias, no capítulo do próprio livro de Jeremias 29, no versículo 11, diz: Deus dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para que você tenha um futuro desejável. Eu gosto também de Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Jesus me conhece, Jesus te conhece, Jesus conhece você que está aí trabalhando, talvez em condições ruins. Jesus conhece você que está sofrendo essas dores, essas necessidades. Jesus conhece você e sabe da sua necessidade de um novo emprego. Talvez você tenha sido mandado embora, mas Jesus sabe, Ele conhece e Ele está no controle de todas as coisas. Nada vai dar errado porque Jesus está no controle. O que nós temos que fazer? Confiar em Jesus, confiar em Deus, confiar nele, confiar na sua palavra, confiar no seu amor, confiar na sua proteção. E isto com certeza vai trazer para mim e para você, para todos nós, vai trazer uma tranquilidade em meio às dificuldades. João Batista então naquelas condições, fez a pergunta para Jesus. Jesus não ignorou a pergunta de João Batista. Se você tem perguntas para Jesus, faça para Ele. Por que isso? Por que aquilo? Pergunte para Jesus: Senhor, eu realmente não entendo isso, não entendo aquilo. Pergunte para Ele, Ele vai te responder. E além de Ele te responder, Ele vai te ajudar a vencer essas questões e vai te abençoar. Aí Jesus então, respondendo a João Batista, através dos seus discípulos, ele diz o seguinte: diga a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo, o que vocês estão enxergando. E o que João e o que os discípulos de João estavam vendo e enxergando? E aí Jesus disse, está aí no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 5. No versículo 4, respondeu Jesus: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. E aí ele disse as coisas que eram para eles darem um relato para João. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e as boas novas são pregadas aos pobres. Olha só que interessante. Jesus, ele dá a resposta para João Batista. E essa resposta que Jesus deu para João Batista confere, porque João Batista, como eu disse no início, era um profeta, e o último dos profetas que estavam relacionados ao Velho Testamento ainda, a galeria dos profetas. Jesus então dá a resposta que João precisava ouvir.
Porque essa resposta de Jesus, aparentemente simples, é uma resposta que comprova o cumprimento de todas as profecias a respeito do Messias. Porque o Messias viria e os surdos iam ouvir, os cegos iam enxergar, embora tudo isso também não é só no corpo, mas ouvir a palavra de Deus, enxergar o reino de Deus, né? Então tem mensagem, tem uma outra mensagem além do corpo, mas principalmente a mensagem que vem para trazer cura completa à alma do ser humano. Mas João Batista ouviu aquilo que testificou no seu coração. Ele ouviu e aquilo que testificou no seu coração a respeito das promessas que haviam sido ditas a respeito do Messias. Então Jesus fala, olha, digam o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. E aí então João Batista entendeu que era o cumprimento das profecias. Jesus, e aqui fazendo aqui um fechamento, né, dessa mensagem, Jesus também deixou palavras para os discípulos, promessas para os discípulos. Aliás, a Bíblia toda, ela tem mais de 8.000 promessas. E Jesus deixou, né? Depois que ele foi para o Pai, ele deixou algumas promessas para os discípulos. E não somente aos discípulos, mas promessas também para a sua igreja. Ele deixou promessas grandiosas e valiosas e promessas poderosas para mim e para você que somos a igreja de Cristo. E essas promessas, elas vão se cumprir. Essas promessas, elas não vão falhar. Nós devemos confiar e esperar o tempo certo. Lembra de João Batista? Por que ele fez a pergunta? Porque já tinham passado 2 anos e nada tinha mudado. Porque ele achava que ia ser rápida essa mudança, o Messias chegou, então agora muda tudo. Mas na verdade é no tempo certo, no tempo de Deus. Jesus estava fazendo a vontade do Pai e a vontade do Pai tem o tempo certo para todas as coisas. Não fique aflito, porque ainda não chegou o momento certo de você ser curado. Não fique aflito se ainda não chegou o momento certo de você ser restaurado na sua família, no seu casamento, ser restaurado na sua saúde, ser restaurado na sua vida financeira. Tudo tem o tempo certo de Deus. O tempo certo de Deus não traz dores, o tempo certo de Deus não traz fracasso, o tempo certo de Deus não traz nenhum tipo de problema para nós, os seus filhos. Pelo contrário, o tempo de Deus nos abençoa e o tempo de Deus nos promove e faz com que a gente seja muito mais abençoado e multiplicado do que a gente imaginava. Então é no tempo de Deus, mas nós devemos confiar e esperar. Não dar ouvidos à dor, às pressões, às lutas e às dificuldades da vida. Lembra que eu disse a respeito de João? Estava sendo açoitado ali naquela cadeia, naquela prisão. E aí então o corpo pressionado, a carne pressionada, né, os nossos sentimentos debaixo de pressão, a gente acaba não tendo paciência de esperar. Então tenha paciência. Fique esperando o tempo certo. Deus vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele disse, se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Nós devemos estar confiantes no Senhor. Não dê ouvidos à dor. Não dê ouvido às pressões. Não dê ouvido às más notícias, às lutas, nem às dificuldades. Mas espere em Deus, porque só nele nós temos a resposta. Só nele nós temos a plena confiança de que as coisas vão dar certo. A gente está vendo aí a nossa nação como é que está, né? Infelizmente, como já havia sido dito, vocês que me acompanham nas ministrações, nas palavras que eu prego há tanto tempo aqui junto com vocês, nós não podemos confiar no poder do homem, da política, da economia. Nós não podemos confiar nisso. A igreja está acima disto. Não acima no sentido de ser maior, não nesse sentido. Nós como igreja somos uma igreja que vive debaixo da humildade, mas com valores eternos. A nossa economia é do céu, a nossa visão de reino, a nossa visão de nação é uma visão maior do que a visão de nação que nós estamos vendo por aí. Nós temos que então não dar ouvido para essas coisas, não ficar com medo do momento que nós estamos vivendo. E agora nós vamos confiar em quem?
Nós vamos confiar no Senhor Jesus, nós vamos confiar na palavra dele, nós vamos confiar nas suas promessas, nós vamos confiar num Deus que nunca perdeu uma batalha e sempre foi vitorioso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. João Batista, diz o texto aí, eu achei muito interessante, aqui eu vou encerrar com 3 ou 4 palavras aqui importantes. João Batista, Jesus dizendo a respeito dele, falou o seguinte: dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí tem um segredo poderoso. O maior representava a lei, e João Batista ainda representava a lei. Menor representa a graça. E Jesus e nós representamos a graça. Nós, a sua igreja, representamos a graça. Ou seja, nós hoje somos maiores do que João Batista. Não, eu não me considero maior que João Batista, porque ele foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Não nesse sentido. Mas Jesus nos fez maior. Olha só que interessante, a nova aliança que Cristo veio trazer não falava da lei, mas falava da graça. E Jesus então se tornou o menor dentre os homens. Por isso que foi dita essa palavra pelo próprio Jesus. O menor no reino dos céus será maior do que João Batista. Jesus estava se referindo ao Velho Testamento e ao Novo Testamento, a nova aliança. Nós que estamos vivendo agora com o menor no reino dos céus, que foi Jesus, mas se tornou maior, nós estamos acima dos milagres do Velho Testamento, acima das grandes conquistas que o povo de Deus teve no Velho Testamento. O Velho Testamento não foi anulado, pelo contrário, o Velho Testamento foi substituído. Ele foi substituído pelo Novo, e agora no Novo nós podemos viver ainda muito maior, abundantemente, a bondade, a misericórdia, as boas promessas e as palavras de Jesus. O Velho Testamento, como eu já disse, o Velho Testamento não foi anulado. Pelo contrário, ele foi substituído e agora nós estamos vivendo o melhor. Por isso que o menor no reino dos céus é maior do que o Velho Testamento. É maior do que a palavra lá dos mandamentos de Moisés. Nós agora podemos viver ainda muito mais abundantemente. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa fazer você prosperar e prosseguir na sua caminhada com Cristo. Não tenha medo, as coisas vão dar certo, elas vão chegar no final e vai dar tudo bem, tudo vai ficar bem, porque Jesus está no comando de todas as coisas. Quero orar com você nesse momento para confirmar essa palavra no nosso coração. Pai de amor e graça, muito obrigado pela vida do Filho Jesus, que é o Messias que havia sido esperado. E como nós já ouvimos esta semana, no domingo passado, Ele está para voltar e cumprir todas as promessas que Ele fez para a sua igreja. Eu quero neste momento, Pai, orar, pedindo que a Tua palavra seja confirmada no coração de irmãos e irmãs que estavam, assim como João Batista, estavam com medo, estavam aflitas, estão com medo, estão aflitas, estão às vezes sob pressão de todos os lados, pressão econômica, pressão na saúde, pressão familiar ou qualquer outro tipo de pressão. E por muitas vezes querendo até mesmo abandonar a fé. Eu oro, Pai, para que a fé seja fortalecida. Eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja sobre essas famílias, sobre este irmão, sobre esta irmã. Eu quero orar, Pai, por pessoas que estão vivendo pressões que nunca imaginaram viver. Pressões que às vezes acabam trazendo medo, dor, trazendo imagens até de coisas que já sofreram no passado e parece que agora as coisas estão piores e nada vai melhorar. Isto é uma mentira que eu anulo no nome de Jesus, porque o nosso Jesus, Ele veio para trazer completa libertação. E essa libertação inclui também as bênçãos diárias que nós precisamos ter. Eu quero orar nesse momento, Pai, te pedindo que a Tua presença esteja com todos esses irmãos e irmãs que estão ouvindo esta ministração, que estão conosco neste culto online. Que a Tua presença esteja inundando agora os hospitais, os profissionais de saúde, os médicos. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão de plantão agora, pelas pessoas que estão no trabalho agora, pelas pessoas que estão envolvidas com situações que trazem medo, que trazem pânico.
diante desse vírus, diante dessas situações que estão vivendo. Eu creio, Pai, que Tu és o Senhor de todas as coisas e nada do que o Senhor disse vai cair por terra. Todas as Tuas boas promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor visite os lares, visite as pessoas que estão enfermas, visite as pessoas que estão aflitas nesse momento e venha trazer, Senhor, paz no coração, venha trazer alegria, venha trazer um renovo, venha trazer, Senhor, bênçãos sem medidas na vida desses irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, Pai, te pedindo que o Teu Espírito Santo agora venha tocar essas famílias que talvez tiveram problemas com familiares que perderam, famílias que tiveram problemas financeiros, famílias que perderam o emprego. Eu quero orar, Pai, para que o Senhor venha solucionar esses problemas mediante a Sua vontade. Traga paz, traga, Senhor, um ânimo novo, traga alegria. Tira toda a tristeza, tira toda a depressão, tira todo o medo e coloca a Tua paz dentro desse coração. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar muito você. Um beijo grande a todos vocês e até domingo na Ceia do Senhor, onde nós vamos celebrar a ceia e vai ser maravilhoso esse tempo de comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com Jesus, aquele que há de voltar para buscar a sua igreja. Deus abençoe você. Amo muito você e a sua família e estamos orando por você para que tudo fique bem no tempo certo. Deus abençoe. Até já!